Fala aí, meus consagrados, meus causadores de tretas automotivas. Trouxe hoje para vocês Nissan Sentra SV 2.0 automático 2020. Será que você vai centrar na graxa ou não? Segundo a tabela Felipe, esse carro custa aproximadamente R$89 mil. E esse é o seu primeiro ponto positivo. No mercado de usados, no segmento de sedãs médios, que é a categoria desse carro, ele possui um preço competitivo. Sabe aqueles outros dois carros japoneses cheios de fanboys? Honda Civic e Toyota Corolla? Você encontra eles mais antigos, 2017, 18 e às vezes até menos equipados que um Sentra de 89 mil. Então esse é o primeiro ponto positivo dele, o seu preço competitivo no mercado de usados. Outro ponto positivo é deixar o like, porque aí eu vou trazer mais vídeos completos para te ajudar a comprar um carro usado ou 0 km, beleza? Se inscreva no canal também e ative o sininho para você receber notificação quando o Xenão lançar um vídeo novo para vocês. Outro grande ponto positivo desse carro é o seu conforto. Na estrada tem que colocar uma música alta para não dormir. O isolamento acústico é muito bom. Inclusive, eles melhoraram o isolamento acústico no modelo 17. Outro ponto positivo é o seu espaço interno. O Xenão tem 1,83 m e olha o espaço que eu tenho para os meus joelhos cansados para o banco do motora. Tem espaço para o cabeção de caixa d'água do Xenão, mesmo eu ficando na posição ereta de dominância poder. Esse carro também é largo e com isso os passageiros de trás têm espaço para as coxas. Você não precisa ficar assim oprimido, mas não precisa também ficar assim arregaçado, igual você fica no busão e no metrô. Mas você pode ficar de boa, porque não vai ter ralação de coxa. No entanto, falta saída de ventilação traseira, o famoso gela-saco. Mas pelo menos tem apoio de braço e também tem Isofix para fixar a cadeirinha dos catarrentos. Outro ponto positivo do Nissan Sentra é o seu porta-malas. Ele possui 503 litros de capacidade, mas o que realmente chama a atenção nesse porta-malas é o seu formato. É um porta-malas mais vertical, é mais caixote, lembrando um pouco o porta-malas de uma perua, de uma wagon. Tem carros com o porta-mala maior em litragem, mas com o formato mais achatado, mais horizontalizado. Isso aí atrapalha na hora de colocar as malas. Aqui não, aqui é mais alto. O problema é que tem um ferrinho aqui, ó, que pode pegar nas suas malas. Na parte mecânica, é um carro que não vai te dar dor de cabeça. Geralmente os carros da Nissan são carros confiáveis, tanto o motor 2.0 quanto o câmbio CVT são confiáveis, mas fica a dica: troca de óleo do câmbio CVT. Carro com câmbio CVT exige trocas de óleo com um intervalo menor de quilometragem e ano. Existem alguns relatos de problema no eletroventilador, que faz funcionar o radiador e, consequentemente, faz a refrigeração do motor, ou seja, é uma parte importante do carro. Se o motor não tiver refrigeração, ele vai superaquecer e fica caro para você. Esse problema no eletroventilador do Sentra não é algo comum. O motor desse carro é um 2.0, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, que rende 140 cavalos de potência, mais um burrinho no volante, em ambos os combustíveis, assim como o torque máximo, que é de 20 kgfm. O 0 a 100 é feito na casa dos 10,1 segundos, com velocidade máxima de 183 km por hora. Mas, se você pegar o vácuo do bitrem, dá para atingir uma velocidade maior, né? Mas não é para fazer isso, é brincadeira. O desempenho desse carro é bom? Olha, é satisfatório. Não é um desempenho de tirar o fôlego, mas também não é lerdo. É ok, é satisfatório. O que incomoda um pouquinho é o câmbio CVT, que não possui simulação de marchas. É um câmbio CVT raiz, tem relações infinitas, não tem marcha. Agora vamos falar de consumo, para ir já entrando na seara dos pontos negativos desse carro. Passando um paninho, mas assim, não se espera um carro 2.0 econômico, né? No entanto, comparando com os rivais, o Sentra decepciona nesse quesito de consumo. Segundo o Inmetro, o consumo desse carro na cidade é de 6,7 km por litro com etanóis e
9,9 km por litro com gasolina na cidade, segundo o Inmetro. Mas, segundo o relato dos donos, o consumo real, que sempre tende a ser pior que esse do Inmetro, é o seguinte: 5,5 no etanóis e 8,5 com gasolina na cidade. Esse é o relato dos donos. E isso é uma coisa crônica do Sentra. Todos os Sentras, tirando o novo, são meio cachaceiros. Já o consumo de estrada, segundo o Inmetro, é de 9,1 km por litro com etanóis e 12,7 km por litro com gasolina, mijolina adulterada na estrada. O consumo de estrada tende a ser melhor do que esse informado pelo Inmetro. Dá para fazer em média de até 15 na estrada com gasolina, andando de boa na faixa da direita, é claro. Quem está apressado vai na esquerda. Outro ponto negativo é o tamanho do tanque de combustível, somente 53 litros de capacidade. Ou seja, numa viagem longa, você vai ter que parar mais vezes. Isso aí é bom para quem tem bexiga solta, né? Mas é ruim. Agora eu vou falar uma dica do Xanão. Nunca utilize etanol em carro da Nissan. Eu te dou 3 motivos para isso. Primeiro, os carros da Nissan geralmente sempre têm a mesma potência e torque em ambos os combustíveis. Segundo ponto, os carros dessa marca têm tanque de combustível pequeno. Todos. Pode olhar aí, todos têm. E o terceiro ponto é que o consumo é muito melhor na gasolina nesses carros, na vida real. E outra coisa é que o consumo desses carros sempre é bem melhor na gasolina. Outro ponto negativo é a suspensão. Mas se não, você falou que o carro é confortável demais. Sim, o carro é super confortável, mas quando você passa nesse asfalto do Brasil ruim, você vai escutar aquelas batidas, ó. Pá, curso curto. E quando vem o desnível, aquele calombo, bate, faz barulho, é chato. Pode ser que você tenha que trocar peças da suspensão mais cedo no Sentra. A Nissan melhorou um pouquinho esse aspecto no modelo 17, colocando peças mais resistentes, principalmente os coxins, mas ainda é um ponto a ficar atento. Outra coisa, é um carro meio baixo. E os donos reclamam que quando você coloca passageiros e malas, o carro raspa em quase tudo. Tome cuidado com isso. Equipamentos de série. Eu pensei muito antes de decidir se os equipamentos desse carro são um ponto negativo ou um ponto positivo. Mas eu acho que é um ponto negativo, porque assim, apesar dele ter essa chave presencial bem bacana, apesar dele ter bancos de couro, ar-condicionado digital, computador de bordo, acendimento automático dos faróis, retrovisor interno fotocrômico, apesar desses itens muito bacanas, muito bons, ele peca em algumas coisinhas básicas. Por exemplo, ele só possui airbags frontais. Não tem airbag lateral, de cortina, não tem aquela pancadaria de airbag. Mas, pelo menos, tem um controle de estabilidade e controle de tração. Outro pecado aqui é a falta de uma central multimídia com espelhamento Android Auto e Apple Car. Não tem. Você vai ter que gastar com uma central nova, se você faz questão disso. E outro deslize que é comum na Nissan é a falta de iluminação. A Nissan é inimiga da iluminação. Tirando o botão do vidro elétrico do motorista, os demais não possuem iluminação. Isso acontece, eu acho que até hoje, cara. E também aquele módulozinho de subir os vidros quando você tranca o carro, não possui de série. Se o seu Nissan tem, é porque foi instalado à parte. Acha não, isso é frescura. Se você não se importa com isso, show de bola. Mas é importante você saber esses pontos. E outro ponto negativo é a revenda desse veículo. A revenda dele é difícil. Por isso mesmo que o preço dele é competitivo no mercado de usados. Por exemplo, um Honda City 2020 menos equipado, de categoria inferior, custa o mesmo valor que esse Nissan Sentra 2020, que é mais equipado, que é maior, que é mais confortável. Porque o Nissan Sentra é pior de revenda e o Honda City é muito melhor. Essa é a chave do Nissan Sentra, chave pequena, né? Eu gosto desse tipo de chave pequenininha, cabe fácil no bolso. Tem um botão de trancar. Tranquei e segurei o botão de trancar. Olha, os vidros não sobem, nada acontece feijoada, porque não vem com módulo. Botão de destrancar, botão do porta-malas, abrir o porta-malas e o espanta-noia. Nossa, que espanta-noia chato. Nas maçanetas frontais tem esse botão para trancar o carro e destrancar. E para ligar o carro é muito simples. Aperta nesse botãozinho aqui
e o carro liga. Vamos ver agora se ele tem Xenon, meus consagrados. Vou ligar tudo. Abaixe o volume da sua televisão, porque esse carro não tem Xenon, meus consagrados. Não, infelizmente não. Esse é o farol dele. É bem simples, né? Não tem projetor, não tem LED, tudo na lâmpada halogena. Farol alto, farol baixo, seta e luz de posição também. Na versão SL, a de topo, esse detalhe superior do farol é em LED. Farol de neblina também. A grade cromada em V, que estreou no modelo 17 do Nissan Sentra, que é a cara dos carros atuais da Nissan, né? Todo carro atual da Nissan tem essa grade em V. Chegou no Brasil primeiro no Sentra, lá em 2016, modelo 17. A frente dele meio bicuda, tem que tomar cuidado para não raspar. As rodas aro 17, bem bonitas, com pneus na medida 215/50, a medida original é 205/50, freios a disco ventilados, retrovisor com repetidor de seta em LED, friso cromado contornando as janelas do carro, coluna central plotada, maçanetas cromadas, freio a disco traseiro. A lanterna traseira tem uma assinatura em LED, né? Bem bacaninha essa assinatura em LED, mas o restante das lâmpadas são todas halógenas. Tem sensor de estacionamento e também tem câmera de ré. O botãozinho do porta-malas é bem pequenininho, bem aqui no meio, ó, assim, abrir. Olha o porta-malas como é alto, aquilo que eu falei mais atrás. Tem iluminação, pedaço de ferro que eu falei para vocês, banco traseiro bipartido. O step é convencional, gente, não é step fino, não é step temporário. Pescoço de ganso, destruidor de malas, infelizmente é normal nos carros atuais, mesmo dessa categoria. Não tem o puxador para fechar sem sujar as mãos. Aqui é para você escapar do sequestro, tá? Se você for colocar dentro do porta-malas, puxe essa alavanca. Essa é a porta do Sentra, tem plástico duro, plástico duro, plástico duro. Mas tem um soft touch nessa seção central, que é o corino. Puxador de porta com porta-chaves, os botões dos vidros sem iluminação. Só tem iluminação do motorista, tá vendo que tá meio vermelhinho? Nem onde trancar. Só o vidro do motorista tem função One Touch para descer os vidros. O que é isso? Você dá um toque e aí desce os vidros. Olha aqui o detalhe, em black piano, maçaneta cromada. Os bancos financiam, com certeza, com taxas extorsivas. São bancos em couro muito confortáveis, bem grandes também, bem grossos, com ajuste de altura. Um detalhe interessante é que o volante do modelo 17 é novo, é diferente, é inspirado no 370Z da Nissan, aquele esportivo, com uma pegada boa empunhadura, com revestimento também. A direção desse carro é elétrica, bem levinha, gostei. Buzina estridente, gostamos. Os botões do volante são de bom gosto, o acabamento deles. Esses são os botões de entretenimento, de telefonia, tem botão de computador de bordo, piloto automático ou cruise control, que é convencional nesse carro. Esse é o painel de instrumentos, bem simplão também, não é digital, tem essa iluminação branca. Eu gostei da iluminação branca, pelo menos, bem fácil de visualização. Aqui na esquerda, conta giros. Na direita, velocímetro marcando até 240 km por hora. Nunca. Nível de combustível sempre na reserva, normal. Temperatura do carro. E aqui no meio, o computadorzinho de bordo do veículo. Você mexe no computador de bordo nesses comandos aqui. Tá mostrando consumo médio. O carro tá parado, por isso que tá esse consumo estranho. Consumo instantâneo, mostra o consumo em tempo real. Velocidade média do percurso. Autonomia do carro, quantos quilômetros faltam para acabar o combustível. Quilômetros do percurso A e quilômetros do percurso B. Aqui é um índice de economia. Se você manter o carro nessa faixa verde, significa que você está econômico, vamos dizer assim. Odômetro total do carro, 42.000 km, posição do câmbio, P, 27 graus, temperatura externa, nunca. Essa é a chave de farol e de seta, essa é a chave de seta do carro. Ele tem indicação de mudança de faixa, que é esse toquinho e 3 setas. Tem essa função alto, que é o acendimento automático dos faróis, farol de neblina, ajuste de iluminação do painel de instrumentos, retrovisor elétrico com função de rebatimento, abrir o porta-malas, desligar o controle de tração. Ali embaixo tem a abertura do bocal do combustível, porta-malas, os pedais. O descansa-pé eu achei meio pequeno. O volante tem ajuste de altura e profundidade. Ó, profundidade, altura. Esse é o ar-condicionado digital de 2 zonas, porta-objetos, entrada 12 volts. Essa é a manopla do câmbio do tipo CVT, tem muito black piano, bonita essa manopla. Posições do câmbio, ó, posição P, posição R de rapidão, N de neutro, D de drive e L de low. O low é para você transitar por terrenos de baixa aderência. Qual que é o jeito certo de dirigir esse carro? D, coloca no D e vai. Na estradas, para você ativar o freio motor do carro para descer a serra, aperta esse botão aqui, ó, e vai aparecer
aparecer aquele emblema ali no painel, que é o OD, Off, que é o que? Overdrive Off. Ele vai desativar a função Overdrive para facilitar na descida de serra. Essa função de desligar o Overdrive Off, também é bacana quando você quer fazer uma ultrapassagem. O carro fica um pouquinho mais esperto para ultrapassar. Porta-objetos centrais, tem esse, 2 porta-copos, freio de mão convencional, apoio de braço com porta PT grande, entrada auxiliar, entrada USB. O apoio de braço é um pouco baixo, retrovisor interno fotocrômico, ou seja, ele escurece quando aparece um corno com farol alto na sua traseira, porta-óculos, iluminação, quebra-sol do motorista com luzinha e espelho para fazer make, do passageiro também. PQPs com retorno triunfal. Mas o motorista não tem PQP, segura na mão de Deus e reza. Porta-luvas com descida triunfal. Mas sem iluminação o porta-luvas, no entanto ele é grande, gostei do tamanho do porta-luvas. Acabamentos, soft touch, soft, plástico duro, plásticozão, plástico. Xandão, o acabamento desse carro é ruim? Não, o acabamento é muito bom para a categoria. Esse é o padrão mesmo. Soft touch em cima, plástico duro embaixo. Gostei muito dos materiais do acabamento desse carro, são bem montados e as texturas são muito agradáveis, principalmente dos botões aqui no volante. Essa é a porta traseira, plástico duro, soft touch, botão sem iluminação, revisteiro, tem revisteiro ali também no banco do passageiro, porta-objetos, não tem saída 12 volts ou entrada USB para carregar o tablet do catarrento e ele não chorar durante a viagem, ou seja, ele vai chorar durante a viagem, apoio de braço, o Isofix para fixar a cadeirinha, tem PQP também e a iluminação traseira. Vamos dar uma voltinha. Nissan Sentra na minha, SV 2020, automático. Primeira coisa aqui que eu já gostei desse carro, dentro dele, visibilidade interna. Olha a amplitude, as janelas são enormes nesse carro, cara, são enormes. Eu nunca vi um carro com janela tão grande, somente na longitudinal de comprimento. Dá uma pisada aqui, pisa tudo, Xenão. Olha aí. Né? Eu não tô passando mal, gente, não tô passando mal. Aquela chateação, sabe? Aquela coisinha assim. Poderia ser um pouquinho mais forte, né? Poderia ser um pouquinho mais espertinho. Poderia ser um pouco mais esperto na aceleração o carro. Nossa, esse logo aí, hein? Esse logo, olha lá. Tomou uma pancadona na traseira. Isolamento acústico. Aprovado. A acústica desse carro é sensacional, cara. Deve ser massa dirigir a versão SL, que vem com som Bose. Com essa acústica aprimorada, deve ser uma experiência muito satisfatória, muito boa. Direção leve, visibilidade muito boa, suspensão muito confortável e isolamento acústico. Portanto, é um carro bem agradável para dirigir. Na estrada também, as pessoas elogiam muito a estabilidade desse carro, o comportamento dele. É um carro que eu sempre elogiei aqui para vocês no canal, eu sempre elogiei. Eu acho que é um carro que poderia ter vendido mais, é um carro que poderia ter mais propaganda, né? Assim, eu nunca vi uma propaganda do Nissan Sentra, nunca, sinceramente. Tudo bem que eu não vejo muito televisão, mas, cara, eu não me lembro de ver uma propaganda da Nissan. Eu lembro que a Nissan tinha propagandas bem agressivas, né? Coloca aí na pesquisa, da barra de pesquisa do YouTube, depois, né, de assistir esse vídeo. Propaganda Nissan Tiida e Focus. Cara, eles zoaram o Ford Focus até, fazendo uma propaganda do Nissan Versa, do Nissan Tiida. Outra também, pôneis malditos. Ó, olha o barulho do CVT. O câmbio CVT faz um barulho, né, cara, diferente. Porque ele trava a rotação, lá nos 5.000 giros e aí o carro vai embora. Não tem aquela queda de rotação por causa da troca de marcha. Ele só trava naquela rotação e a velocidade só vai subindo. E o barulho interno acaba sendo um pouco alto. Aí acaba que tem esse barulho de motor invadindo a cabine, porque a rotação vai lá pro Deus me livre de uma vez e fica travado nos 5.000 giros. E você que lute, os retrovisores são satisfatórios. Eu disse que mais cedo que o carro é baixo, mas assim, é porque eu também tenho que me expressar melhor, né? O vão livre do carro que é baixo, a distância do asfalto até a parte de baixo do carro, tá? Essa distância, o que é o vão livre, é baixa, mas a posição de dirigir do Sentra é alta. Olha aí, o banco fica alto, o motorista fica bem alto no Nissan Sentra, e as pernas ficam flexionadas.
O motorista não fica com as pernas esticadas, como num Civic, por exemplo. Eu prefiro dirigir com as pernas mais esticadas. Já no Nissan Sentra não, você fica com as pernas mais eretas, você fica com as pernas mais flexionadas. E o banco não tem uma amplitude muito grande de ajuste de altura. Não dá para abaixar muito assim o banco, dá para abaixar um pouco. Mas para mim aqui, uma pessoa alta, que é o caso do Xenon, 1,83 m, eu estou bem satisfeito dentro desse carro. Esse carro está com uns pneus um pouco mais largos. O pneu um pouco mais largo, com o mesmo perfil, que é o perfil 50, acaba que o pneu fica um pouco mais grosso, porque a altura do pneu sempre é definida pela largura dele. O carro, para mim, eu achei bem confortável, realmente dá umas batidinhas secas no asfalto ruim, mas eu achei um carro confortável, achei um carro bem agradável de dirigir, visibilidade muito boa, acústica interna excelente, enche um pouco o saco mesmo quando você acelera e o barulho do motor invade a cabine, mas no geral gostei do Nissan Sentra nessa voltinha aqui. Eu acho que é um carro bem prazeroso dirigir na estrada. Pouco lembrado, né, pelas pessoas, esse Nissan Sentra custa a mesma coisa que um Honda City 2020. Eu acho que é interessante, né, pô? O Honda City não é um carro bem equipado, é um carro de categoria inferior ao Nissan Sentra e custa a mesma coisa. Por quê? Comércio. É isso aí, meus consagrados, encerrando o vídeo por aqui. Quero agradecer ao pessoal da Atlanta Veículos que me disponibilizou esse Nissan Sentra para gravar para vocês. A seção de comentários é de vocês, comentem, mas com respeito, deixem um like e se inscrevam no canal, é muito importante para o Xenon, para o canal continuar crescendo, rumo a 1 milhão. Fiquem com Deus, até a próxima e que o Xenon ilumine a vida de vocês.